Oi, gente! Aula de artes, segundo ano. Vamos falar sobre o neoclassicismo e o romantismo. É um novo capítulo, ok? Nas últimas décadas do século XVIII e nas primeiras do século XIX, uma nova tendência estética predominou nas criações dos artistas europeus. Trata-se do academicismo ou neoclassicismo, o qual expressou os valores próprios de uma fortalecida burguesia que assumiu a direção da sociedade europeia após a Revolução Francesa, no fim do século XVIII, e principalmente com o Império de Napoleão. Então, o neoclassicismo e o romantismo está ligado ao Império de Napoleão. Esse estilo chamou-se neoclassicismo por retomar os princípios da arte antiga greco-romana. E a outra denominação, academicismo, deveu-se ao fato de que as concepções artísticas do mundo greco-romano tornaram-se os conceitos básicos para o ensino das artes nas academias mantidas pelos governos europeus. Ou seja, onde se ensinava a arte e o governo é que mantia, era obrigatório se ensinar a arte tradicional, a arte certinha, arte modernista, cubismo, essas coisas não entravam aqui. Era só o renascentismo, só aquela pintura perfeitinha, rechonchuda, bonita, clarinha, certo? Ok. Os clássicos e as academias. De acordo com a tendência neoclássica, uma obra de arte só seria perfeitamente bela e só seria considerada obra de arte, nessa época aqui, na medida em que imitasse não as formas da natureza, mas o que os artistas gregos e os renascentistas italianos já haviam criado. Então, nesse trabalho de imitação, só era possível por meio de um cuidadoso aprendizado das técnicas e convenções da arte clássica, arte clássica. Por essa razão, o convencionalismo e o tecnicismo reinaram nas academias das belas artes, até serem questionadas pela arte moderna, pelo modernismo. Olha só, o modernismo, ele veio para criticar esse movimento aqui que queria voltar lá para o renascentismo, para as artes gregas, para aquela perfeição toda. Inclusive era um modelo, né, que deveria ser copiado. Daí o nome tecnicismo, técnica. O que seria uma técnica? Por exemplo, existem várias técnicas para se desenhar uma cabeça perfeita. E o mais conceituado entre os desenhistas se chama Andrew Loomis, que é o que? O cara que descobriu como desenhar um crânio perfeito usando uma bola. E aí nessa bola ele achata a bola aqui e aí ele coloca linhas divisórias que separam a sobrancelha da onde começa o cabelo, a linha dos olhos, a linha do nariz, a linha da boca. Inclusive a boca geralmente é da pupila, se a pessoa está olhando reto, da pupila para baixo, forma o tamanho exato da boca. Óbvio que ninguém é totalmente assimétrico, né? As pessoas têm... ninguém é totalmente simétrico. As pessoas geralmente são assimétricas, que é um olho maior que o outro, um pouquinho mais alto, enfim, a boca um pouquinho mais descida que o outro lado, e assim vai. Então, para desenhar realisticamente, você precisa dessas técnicas, mas você vai olhar... Por observação, você vai olhar o que você quer copiar e vai ver que a pessoa tem uma testa um pouco maior do que aquilo que Andrew Loomis criou como perfeito, né? Mas se você vai criar um personagem, você pode criá-lo de forma perfeita e simétrica. Ok, então a arte moderna, ela veio, aqui no Brasil então, ela veio para desconcertar, ela veio para causar incômodo. E os artistas brasileiros, no caso a Anitta Malfatti, ela sofreu as consequências, tadinha, por ser mulher, por ser a primeira a mostrar a cara e a fazer uma exposição quebrando esses paradigmas que eu estou falando aqui agora. Depois dela veio Tarsila do Amaral, que cunhou o termo antropofagismo, que era o quê? Era pegar a arte europeia, digerir
e depois produzir um material brasileiro que tivesse a cara tupiniquim, que tivesse o Brasil nas veias do trabalho. Maravilhoso isso. Certo, então vamos ver como esse estilo se traduziu na arquitetura e pintura da época. A arquitetura neoclássica. Tanto nas construções civis quanto nas religiosas, a arquitetura neoclássica seguiu o modelo dos templos greco-romanos ou das edificações do Renascimento italiano. Exemplos dessa arquitetura são a Igreja de Santa Genoveva, transformada depois no Panteão Nacional em Paris. Ela se transformou no Panteão Nacional em Paris porque passou a abrigar os restos mortais e importantes dos personagens da história francesa. E a Igreja de Santa Genoveva foi projetada por Germain Soufflot, que pode ser considerado um dos principais arquitetos neoclássicos. E ele concebeu a planta do edifício com a forma de uma cruz grega. A cruz grega seria uma cruz que tem a mesma medida aqui, a mesma medida aqui, a mesma medida aqui, a mesma medida aqui, certo? Padrão, tendo os braços, né, da cruz no mesmo comprimento. E ele fez um pórtico de 6 colunas e um frontão onde se encontram trabalhos escultóricos de uma outra pessoa, né, David Dangers. E a porta da outra igreja, né, que foi concebida, que foi Brandenburgo, em Berlim, é a obra do arquiteto Karl Gotthard Langes. Foi construído em 1789 até 1794. E nesse monumento, imponentes colônicas dóricas apoiam um pavimento retangular sobre a qual está o belíssimo conjunto escultórico de Gottfried Schadow, constituído por uma quadriga de bronze, conduzida pela deusa da vitória. As fotos estão no PDF, tá bom? E a pintura no neoclassicismo, como que era? Então, a pintura nesse período foi inspirada principalmente na escultura grega e na pintura renascentista italiana, sobretudo em Rafael, mestre inegável do equilíbrio, da composição e da harmonia do colorido. O maior representante da pintura neoclássica é, sem dúvida, Jacques Louis David. Ele nasceu em Paris e foi considerado o pintor da Revolução Francesa. Mais tarde, ele tornou-se o pintor oficial do Império. Ele pintava Napoleão. Napoleão subindo, Napoleão descendo, Napoleão em todo lugar. Durante o governo de Napoleão, ele registrou fatos históricos ligados à vida do imperador, entre os quais estão, por exemplo, sua coroação e a travessia dos Alpes. David, sem dúvida, exerceu grande influência na pintura do seu tempo. Suas obras geralmente expressavam um vibrante realismo bem intenso, mas algumas delas exprimem fortes emoções, como é o caso do quadro que retrata a morte do amigo dele, Marat. Ele pôde colocar toda a emoção ali no quadro, realmente é triste, é triste. E já no século XIX, quando essas outras tendências artísticas marcavam fortemente os pintores da época, João Augusto Dominique Ingres conservava uma acentuada influência neoclássica, herdada de seus mestres, sobretudo David, cujo ateliê frequentou em 1797. Sua obra abrange, além de composições mitológicas e literárias, retratos nus, retratos e paisagens, mas a crítica moderna vê nos quadros e nus, vê nos seus retratos e nus, né? Nus que eu tô falando é modelo pelado, tá, gente? Vê um trabalho muito mais admirado nos retratos e nos nus. Eu tô com medo de vocês não entenderem quando eu disser nus, tá bom? Então, Ingres soube registrar a fisionomia da classe burguesa do seu tempo, principalmente o seu gosto pelo poder e a confiança na individualidade. Ai, gente, eu adoro esses artistas. Eles sempre trabalham com a crítica, sempre, é bom. Exemplos disso é o retrato de Louis François Bertin, que nos põe diante de um vivo representante do homem do século XIX. O retrato é visto com ausência de qualquer fantasia. As cores são poucas e os contornos bem nítidos. A pintura expressa a firmeza e a determinação do personagem, que olha e
o observa diretamente. Por outro lado, Ingres revela o inegável apuro técnico da pintura do nu. Sua célebre tela Banhista de Vauxhall é um testemunho disso. Nessa obra fica evidente o domínio dos tons claros e translúcidos para a representação da pele e o domínio do desenho, uma das características mais fortes de Ingres. A gente sabe desenhar é tudo de bom. Então, pessoas, é isso, nossa aula. Beijos, fiquem bem, tá bom?